Bom, pessoal, retomando a nossa conversa, a gente vai iniciar a discussão sobre o que são projetos. Então, o projeto educacional é o empreendimento de duração finita, com objetivos claramente definidos, em função de problemas, oportunidades, necessidades, desafios e interesses de um sistema educacional, de um educador ou um grupo de educadores, com a finalidade de planejar, coordenar e executar ações voltadas para a melhoria de processos educativos e de formação humana em seus diferentes níveis e contextos. Então, o projeto educacional, notadamente falando, nós que estamos aí no chão da escola, é aquilo que foge ali da nossa rotina, do nosso dia a dia, da sala de aula, que foge um pouco desse planejamento diário que a gente realiza, né? Então, geralmente ele sai dessa rotina porque a gente elenca algum aspecto, alguma temática que a gente considera relevante para ser tratada naquela comunidade escolar. Então, ele tem uma duração finita, né? O projeto educacional, ele precisa ter início, meio e fim, podemos até dizer assim, e geralmente ele é construído, ele é organizado, ele é pensado para se tratar de alguma problemática, de alguma necessidade, de algum tema importante, de algum tema relevante que a escola, que a gestão escolar, que a equipe escolar, que os professores entende que precisa tratar daquela temática em virtude de alguma problemática existente ali. Então, assim, pode partir sim da gestão escolar, porém pode-se também partir do entendimento de um professor, né? Não necessariamente a gestão precisa propor um projeto, não necessariamente a coordenação pedagógica precisa propor um projeto, mas qualquer sujeito, qualquer pessoa, qualquer profissional da equipe escolar, ele pode observar a necessidade de se trabalhar uma temática em forma de projeto e propor essa discussão e propor essa reflexão através do desenvolvimento das aulas. Já em relação ao programa, né, programas são considerados conjuntos de projetos cujos resultados permitem alcançar o objetivo maior das políticas públicas. São operacionalizados, objetivando o alcance de metas, são gerenciados de forma organizada e coordenada por profissionais habilitados na área. A gente traz aí o pensamento de Evangelista, Isabel Evangelista, ela diz que programas, geralmente, os programas geralmente estão intimamente ligados a uma política pública, né, para se alcançar uma política pública. Geralmente eles são gerenciados pelos sistemas de ensino, né? Então, pode vir de um sistema federal, pode estar intimamente ligado a um sistema estadual, enfim. E Evangelista vem dizer que para a execução de um programa, ele depende da realização ou ele está intimamente ligado ou dependente de um conjunto de projetos que ao longo desse sistema vão se realizando. Então, no contexto educacional, a gente tem aí exemplos de programa como o Novo Mais Educação, por exemplo, o Programa Mais Alfabetização, o Programa Brasil Alfabetizado, o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. São programas que são bastante conhecidos, nossos, né, da área de educação, e que, tratando, por exemplo, aí do Programa Novo Mais Educação, há uma orientação geral para todo o sistema de ensino, né, partindo aí do governo federal, e que ele depende de projetos menores que vão acontecendo no chão da escola, que vão acontecendo nos municípios, que acontecem de acordo com a realidade de cada contexto, né, para que ele seja realizado. Por isso que o Evangelista vem dizer que para que ele seja realizado, ele depende de um conjunto de projetos menores. A gente pode citar também, por exemplo, um programa de pós-graduação, né, que dentro de um programa de pós-graduação das universidades, das faculdades, existem pequenos projetos que são os cursos de especialização, né, os planos de cursos que vão elencando o que deve ser discutido,
o que deve ser estudado em cada curso, e para que esse programa ele seja realizado, ele depende desse conjunto de pequenos projetos, de projetos de cursos que vão se organizando e vão se realizando ao longo de sua trajetória. Então, há essa diferença de programa e projeto, né? Os projetos eles vão se realizando no dia a dia, ali no chão da escola, no cotidiano, vão sendo propostos pela comunidade escolar, vão sendo propostos pelos professores, e os programas geralmente eles pertencem ao sistema de ensino que orienta toda uma rede, seja ela federal, estadual ou até municipal, e que nos contextos eles vão se realizando de acordo com a forma que as escolas organizam, de acordo com as formas que as escolas implementam. Antes de falar de interdisciplinaridade propriamente dita, a gente precisa entender que existem algumas definições que se diferenciam, né, da interdisciplinaridade e que trazem dimensões diferenciadas em relação ao diálogo, ao fazer pedagógico no cotidiano escolar. Então, antes de falarmos de interdisciplinaridade propriamente dita, a gente vai tratar um pouquinho sobre outras definições que se tem, inclusive Zabala, né, traz essas definições para que a gente compreenda. Então, segundo Zabala, a interdisciplinaridade é a interação de duas ou mais disciplinas de áreas diferentes, implicando uma troca de conhecimentos de uma disciplina a outra, gerando um corpo disciplinar. Multidisciplinaridade, ele considera os conteúdos escolares se apresentam como matérias independentes, como um somatório de disciplinas sem relação entre si. E transdisciplinaridade é o grau máximo de relações entre as disciplinas na busca de uma interação global dentro de um sistema, objetivando a unidade do conhecimento. Então, Zabala ele vem trazendo essas três definições. Ele diz que a interdisciplinaridade geralmente, ou melhor, necessita de um diálogo entre duas ou mais disciplinas. A gente vai aprofundar esse assunto no decorrer das nossas videoaulas. Multidisciplinaridade, ele vem dizer que as disciplinas não dialogam entre si, cada um fica lá na sua caixinha, e na multidisciplinaridade geralmente não há diálogo, cada disciplina fica fechada em seu mundo, né, e os professores não interagem a respeito de determinado tema. Na transdisciplinaridade, Zabala considera que é o grau máximo das relações disciplinares. Então, as barreiras das disciplinas já são eliminadas, e na transdisciplinaridade geralmente existe, proposto que seja trabalhado um conjunto de temas que vão dialogar entre si, né, mas que não estão intimamente ligados a uma disciplina, não são pertencentes a disciplinas. Geralmente as questões da arte, da filosofia, da cultura, ela faz um diálogo com a questão da teoria da complexidade de Edgar Morin, e que ainda necessita de muitos aprofundamentos e de muito diálogo, de mais entendimento das redes, né, para que a gente possa chegar a esse passo. Então, a interdisciplinaridade, a multi e a trans, há uma diferença e a gente precisa compreender esses conceitos antes de falar da interdisciplinaridade. Então, na próxima videoaula, a gente vai tratar de forma mais aprofundada sobre as questões relacionadas à interdisciplinaridade, que é o foco da nossa disciplina.